Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Vocês estão bem? Tudo na ordem aí, na vida de vocês, no ambiente familiar? Como que estão as coisas? Espero que a presença de Deus esteja na vida de todos vocês no dia de hoje e acompanhando em tudo que vocês venham a fazer, tá bom? Vamos dar início a mais uma leitura, né? Em que o tema se diz Apocalipse, revelações de esperança, né? Eu optei por esta leitura, por esse estudo, né? Porque estamos vivendo aí inúmeros sinais, né? Inúmeros sinais acontecendo, consequente às escrituras, né? Que estamos vivendo aí os finais de tempos, né? Que estão prescritos no livro de Apocalipse. Por isso que eu achei interessante lermos, né, e entendermos sobre isso, né? No vídeo anterior, para quem está acompanhando, paramos na pergunta que dizia assim, ó: que período profético é incluído a mensagem à igreja de Esmirna, né? Que período profético está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Eu já estou aqui munidos, né, com a minha ferramenta, né, de pesquisa, a minha ferramenta de orientação, que é a minha Bíblia. Espero que vocês estejam de porte da sua Bíblia, para que vocês também acompanhem, tá bom? E que a presença do Espírito Santo esteja junto a ti, para te dar o entendimento, né, e o discernimento do que venhamos a ler neste momento, tá bom? Que Deus abençoe a nossa leitura e que seja feita sempre a vontade de Deus em nossas vidas, tá bom? Então, relacionado à pergunta, né, que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos diz assim, ó: não tenhas medo das coisas que estão para sofrer. Eis que o diabo estará lançando alguns de vós na prisão, só para vocês recordarem, tá, meus irmãos? Nós lemos sobre isso no vídeo anterior, tá bom? Eis que o diabo estará lançando algum de vós na prisão, para que sejais plenamente provados, e para que tenhais tribulação por 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, que período profético é incluído nesta mensagem à igreja Esmirna, né? Que nós não tenhamos medo, né? Para que a gente não tenha medo, né? Do que está de vir, né? Pelo sofrimento. Que o diabo estará lançando inúmeras provações, inúmeras dificuldades, né? Sobre nós, né? E a gente não deve se precipitar, se preocupar com isso, porque isso será uma forma de nós sermos provados, tá bom? Então, lembrando que a vitória, ela vem depois das provações. E o que for da vontade do Senhor Jesus Cristo deve ser feita. Se temos que passar por provações, que venham-se as provações. E com certeza nós sempre sairemos vitoriosos, porque somos filhos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Não é verdade, meus irmãos? Então, fala para nós não termos medo, né? Do que está por vir, né? E também diz para que tenhais tribulação por 10 dias, mostra-te fiel até a morte. Lembrando que os dias no tempo de Deus, né? Um dia no mundo
mundo espiritual representa a um ano aqui na Terra, né? Então, um ano nosso aqui na Terra, nas Escrituras, é referente a um dia. Você entendeu? Então, é para a gente se manter forte e fiel até a morte. Que com certeza, quando passarmos por essa provação, nós herdaremos a coroa da vida. Amém? Então é isso que quis dizer aí. E continuando a leitura. Em certas profecias aplica-se o princípio dia e ano, em que um dia corresponde a um ano. Isso está em Números 14:34, tá? Números capítulo 14, versículo 34, que diz assim na Bíblia: segundo o número de dias em que espiastes o país, 40 dias, um dia por um ano. Um dia por um ano respondereis pelos vossos erros, por 40 anos, pois terei de saber o que significa eu estar aliado. E em Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nos diz assim, ó. E ela passou a comportar-se rebeldemente contra as minhas decisões judiciais, em iniquidade maior do que as nações, e contra os meus estatutos, mais do que as terras ao seu redor, pois rejeitaram as minhas decisões judiciais, e quanto aos meus estatutos não andaram neles. Então você vê que foi determinado naquela época para que as pessoas, né, seguissem, né, os estatutos, né, que foram passados, mas elas não seguiram, né? Não seguiram. E continuando a leitura, assim entendemos que os 10 dias de tribulação da fase de Esmirna, lembrando que 10 dias, né, nas Escrituras equivale a 10 anos, né? Então a tribulação que Esmirna teve, né, durante 10 anos, se estendia entre os anos de 303 e 313. Você vê que passaram tribulações. E nas Escrituras falam que as tribulações viriam, mas que eram para eles se manterem fortes, né? Não se entregarem. Em 303, um edito promulgado pelo imperador Diocleciano levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos. Esse período teve fim com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino em 313. Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Então agora nós vamos para a segunda igreja, né? Você vê que a primeira igreja, elas passaram por uma tribulação de 10 anos. Dá para a gente fazer uma ideia que tribulação é essa, hein? Já pensou você ter uma tribulação por 10 anos? Às vezes vivemos hoje aí uma tribulação de um ano, de 3 meses. Já achamos muito, né? Já achamos, nossa, nós já ajoelhamos e pedimos misericórdia para Deus nos livrarmos. Agora você imagina o que é uma tribulação de 10 anos. Aí eu me pergunto, será que você teria força para tudo isso nesses 10 anos? Olha, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não nos apegarmos cada vez mais em orações, em pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo, em pedir força, se nós não nos apegarmos cada vez mais, pode ter certeza de uma coisa:
nós não aguentaríamos um mês de tribulação. Muitas pessoas às vezes não aguentariam uma semana de tribulação. Principalmente se o psicológico da pessoa estiver afetado. Principalmente se a fé da pessoa estiver afetada. Por isso que muitas vezes as pessoas cometem suicídio. Porque elas perdem a sua fé, elas perdem a sua esperança e se dão por derrotadas. E chegam ao ponto de tirarem a sua própria vida. Por isso que temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Porque muitas são as armadilhas, muitas, são os laços que o inimigo está jogando. E às vezes pisamos em uma armadilha, às vezes caímos em um laço que nem percebemos, por não estarmos vigiando, não estarmos atentos. E quando nos deparamos, estamos dentro de uma provação, dentro de uma dificuldade, que aí precisa de força, precisa de fé para superar, né? Por isso que temos que nos atentar, não é verdade? Continuando a leitura. Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Vamos ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 21. Qual é a condição espiritual da igreja, né? Que seria a segunda igreja, né? Vamos ver. Não obstante, tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se chama profetisa, e ela ensina e desencaminha os meus escravos para cometerem fornicação e para comerem coisas sacrificadas a ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não está disposta a arrepender-se da sua fornicação. Meus irmãos, eu tive o prazer de assistir, eu creio que muitos de vocês também assistiram, aquela novela Jezabel, né? Que relata sobre essa parte que nós estamos lendo aqui, que é a condição espiritual da igreja de Tiatira. Você vê que Jezabel, ela era uma profetisa, né, naquela época. E o que ela ensinava naquela época? E para quem assistiu, né, a série, né, a novela, você vê que as pessoas ali naquele reinado sofreram bastante. Sofreram bastante. Foram muitos os sinais vindas do céu, mostradas pelo Senhor, né, nosso Deus, para que as pessoas se voltassem a Ele. Então eles passaram situações difíceis. Mas Jezabel, o que ela desencaminhava as pessoas, né? A cometerem fornicação e para comerem coisas sacrificadas a ídolos, que é proibido, né? Isso é pecado. Fornicação. Hoje estamos vivendo, olha, um número enorme de fornicação. Eu acho que é perder de conta assim, o número de pessoas que hoje cometem fornicação. Por que cometem? Alguns sabem o porquê? Sim. Mas a maioria não sabe o que significa a palavra fornicação. O que caracteriza a palavra fornicação? Que eu aconselho a todos vocês, meus irmãos, a pesquisarem para entender o que é fornicação. Um exemplo é quando uma pessoa casada, seja ela homem, seja ela mulher, ela sai com outra pessoa.
Na linguagem popular desse nosso mundo, eles falam que é traição. Eles inventaram esse nome, traição, quando na verdade é fornicação. Você está se envolvendo com alguém que você não é casado. Que você não é casada, você está cometendo uma fornicação. Isso é um pecado forte. Quando você mora junto com uma pessoa, você homem, você mulher, vocês moram juntos, vocês têm, na linguagem popular, uma vida conjugal, uma união estável. E não são casados nem na igreja e nem no cartório, né? Nem no jurídico. Vocês estão cometendo, aos olhos de Deus, a fornicação. Então as pessoas não se atentam a isso. Devemos nos atentar a isso. Então vocês que vivem sobre união estável, né? Que vivem com um parceiro ou com uma parceira, procure consertar isso. Procure corrigir para que você venha fazer a vontade de Deus. E não viver da vontade aqui da terra. Muitos vai dizer assim para você, casar para quê? Depois você vai gastar para casar, depois você vai gastar para separar. Então veja bem, meus irmãos, se você vai viver com alguém, é porque você gosta, porque você ama aquela pessoa. E se você vai morar junto com alguém, e você já tem essa mentalidade, mas se eu largar amanhã, eu ter que gastar com separação, gastar com divórcio, então eu te aconselho a você repensar sobre a sua vida conjugal, se é isso mesmo que você quer. Porque quando escolhemos alguém para vivermos juntos, é até a morte. Por isso que quando a pessoa se casa na igreja, tem uma parte que o padre diz, né? Até que a morte os separe. Então, elas, né? As pessoas que são unidas ali, elas têm que ser fiel até a morte. Só que o mundo que vivemos, eles manipulam tanto a cabeça do homem, tanto a cabeça da mulher. Vivemos tanto em meio à fornicação, tanto em meio ao pecado do prazer, que acabamos colocando em nossa cabeça que da mesma forma que é fácil para casar, também é fácil para separar. Não deu certo? Tchau, vai viver sua vida que eu vou viver a minha. Por isso que está essa bagunça. Por isso. Por isso que tem muitas pessoas infelizes, desacreditaram no amor, desacreditaram na vida a dois e acham que por muitas vezes viveriam melhores sozinhas. E se esquece que o princípio e a criação de Deus foi o homem e a mulher. Então devemos refletir muito sobre isso. Porque o inimigo, né? Ele está aí agindo como Jezabel agia naquela época. Naquela época. E eram muitas coisas erradas. Se você tiver um tempinho, se você tiver uma internet e pesquisar sobre essa novela, né, Jezabel, dá para você ter uma base de como era. E você também vai ter uma base e vai se surpreender com os poderes, com os sinais que Deus enviava dos céus, né? Que ali vai falar um pouquinho sobre o profeta Elias. É bem interessante. Para quem está buscando conhecer, entender, eu oriento a estar assistindo, tá bom? É muito, muito bom, muito bacana e serve bastante para nós refletirmos. E continuando a leitura, né?
A mensagem a Tiatira traz como símbolo de uma condição a antiga rainha Jezabel, né? Jezabel, que está aqui no livro de Primeiro Reis, porque essa novela, ela, conforme você vai assistindo, ela vai aparecendo os capítulos bíblicos, né? Que fala sobre as questões que vão acontecendo. Então, em Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 31, a Bíblia nos diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E sucedeu que, como se fosse a coisa mais trivial, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebatê. Tomou então por esposa a Jezabel, filha de Etibal, reis dos Sidônios, e começou a ir e a servir Baal, e a curvar-se diante dele. Baal, meus irmãos, era o Deus que Jezabel, né, e seus seguidores, eles adoravam, ao Deus Baal. Tem até uma parte lá que foram fazer um teste, né, para as pessoas. O poder de Baal e o poder de nosso Deus, nosso Criador. E as pessoas, né, os seguidores, os fiéis a Baal, fazendo toda a cerimônia e aquelas coisas todas, e nada se respondia a esse seu Deus. E o profeta Elias, como ele era filho e fiel a um Deus verdadeiro, ele sabia quem era o seu Deus. E ele aguardou toda aquela bagunça, todo aquele ritual que as pessoas que adoravam ao Deus Baal, né, estavam ali loucas, desesperadas para fazer algo acontecer e de nada foi feito. Quando chegou o momento oportuno, o profeta Elias fez uma oração e pediu para que o seu Deus mostrasse o seu sinal. E olha, foi um sinal muito forte. Uma bola de fogo desceu do céu para consumir a oferenda que o profeta Elias havia feito para Deus. É uma cena muito forte, muito assim, mexe com o nosso emocional, muito forte. Porque nós não temos ideia do poder que tem o nosso Deus. Nós não temos. Nós vemos as coisas que ele faz por nós, mas não temos ideia do poder que tem o nosso Deus. Por isso que devemos temer a Deus, não duvidar das suas escrituras, do que ele nos ensina, nunca querermos provar da sua ira, porque a ira dele é forte. Eu tenho pena do inimigo, eu tenho pena do inimigo quando chegar o dia do julgamento, o que o inimigo vai passar. Ele sabe do poder do Criador, ele sabe. Só que ele está pagando para ver a ira do Senhor. Por isso que devemos temer, respeitar e seguir atentamente, rigidamente o que o nosso Deus nos pede, para que não venhamos a ser vítimas, né, vamos dizer assim, da ira do Senhor. Porque vai ser muito forte, não é verdade? E para finalizar, né, continuando a leitura, vou até deixar marcadinho aqui, aonde eu parei hoje. A ela são atribuídos os pecados de prostituição. Isso foi o que foi atribuído a Jezabel.
e injeção de carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles consumiam tudo que era contra o que Deus pedia, né? Deus dizia para não se consumir um tipo de carne, eles iam lá e comia. Eles eram o oposto. Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas de santos eram adoradas. Mandamentos divinos foram alterados por decreto humano. E os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Na época, o Papa tomou para si prerrogativas divinas: perdoar pecados, condenar e absolver consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta. Então vocês veem, né, meus irmãos, quantas coisas vêm se mudando de lá para cá, né? Quantas coisas. Eu sei que cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, mas eu sempre tenho a seguinte questão: se estamos servindo a um Deus único e verdadeiro, então nós devemos, por obrigação e respeito, seguirmos o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Porque quando alguém, vamos usar esse termo, tá? Quando alguém muda algum conceito que não está escrito aqui, ela está agindo por interesse próprio e fugindo da regra e dos mandamentos de Deus. Então, quando a pessoa ela está ciente disso, ela também está ciente que ela vai responder pelos seus atos. Deus ele nos concede o livre arbítrio para que façamos o que bem entendermos. Mas de uma coisa você pode ter certeza: a justiça vai ser feita. A conta ela vai chegar. Então você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Às vezes, por algum tempo, você vai viver muito bem, vai viver feliz, vai viver em paz consigo mesmo. Mas se você não estiver seguindo as diretrizes, os mandamentos que Deus passou, e na hora que vier a conta, a prestação de conta, e na hora do seu julgamento, e aí? Será que você vai estar pronto para ouvir e para pagar pelo seu julgamento? Lembrando que quando isso acontecer, quando esse momento chegar, não se terá mais tempo. O que foi feito, foi feito. O que tem que se pagar, deverá ser pago. Então vamos refletir bastante sobre isso. Vamos vigiar bastante, vamos orar bastante. Porque muitas são as mentes que estão hoje perdidas. Muitas são as mentes que hoje estão sendo manipuladas e não estão dando consequência a tudo que eu, que você, que muitos de nós estamos falando para muitas pessoas. Nós estamos orientando. Da mesma forma que eu recebo orientação, da mesma forma que eu escuto, recebo palavras, você também, todos nós recebemos. E cabe a todos nós distribuirmos essas palavras, dividirmos este conhecimento com todos aqueles que precisam. Tá bom? É melhor você ajudar e se sentir bem. É melhor você orientar e se sentir tranquilo
do que você ver algo acontecer e você se culpar por você saber e nada ter feito. Não é verdade? Meus irmãos, vou terminando a leitura por aqui hoje. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que tenha gostado, tá bom? Tem mais vídeos aí para estar vendo, tá? Para quem já acompanha, obrigado aí por estar acompanhando. Obrigado por se inscrever, tá bom? Apoiando aí para que essas palavras, esse ensinamento chegue a mais pessoas, chegue o mais distante possível, tá bom? Que é esse o meu propósito com Deus, que é dividir com vocês o meu conhecimento, o meu aprendizado, para que venhamos todos nós sermos um só e falarmos uma só língua, que é a palavra de Deus, tá bom? Uma ótima tarde a todos vocês, que Deus os proteja, os abençoe e que derrame as bênçãos e as vitórias na vida de todos nós, tá bom? Fiquem com Deus.